convidar você a abrir a sua Bíblia, o seu smartphone, Salmos 25. Salmos 25 é um salmo muito especial. Talvez conhecemos mais Salmos 23 ou tantos outros salmos, Salmos 37 e muitos outros. Mas o que nós temos entendido nesses dias é que uma virada de calendário, ela não vai nos transformar. Porque se nada muda, nada muda. Mas quando nós temos uma virada interior, quando nós temos uma virada no nosso coração, uma virada diante de Deus, tudo é transformado, tudo é mudado. Por isso que o Salmo 25, diferente talvez de uma mensagem triunfalista, uma mensagem muito aquelas para cima, ela é uma mensagem diferente. É uma mensagem de reposicionamento interior. É uma mensagem que nós vamos ver nesta noite diferente de uma celebração externa, mas é um salmo que ele é adequado para esse momento. Um tempo de virada, um domingo de virada, porque ele não nasce num coração vitorioso. Ele não nasce em alguém que já tinha alcançado o sucesso, mas de um coração consciente da sua própria fraqueza, de um coração consciente da sua própria limitação, de um coração que dependia da direção de Deus em tudo aquilo que ele queria fazer. Por isso é um salmo que ele está diante de quem quer um novo tempo. E se você quer um novo tempo na sua vida, eu não tenho dúvidas que se você colocar em prática aquilo que Davi vai nos ensinar aqui, e ações práticas para você aplicar no seu dia em 2026, você vai ver algo diferente. Porque este salmo ele nos ensina algo fundamental, que antes de mudar o ano, nós precisamos alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Porque se não for assim, se nós não colocarmos isso como prioridade, se nós não colocarmos o relacionamento com Deus como prioridade, e se nós não tivermos uma dependência de Deus consciente, nós vamos continuar da mesma maneira. Talvez você possa até pensar, mas está tudo bem, pastor, está legal, pastor, mas eu quero dizer que o Pai sempre tem mais para você. O Pai sempre tem mais para cada um de nós. Por isso que uma virada de ano, ela sempre carrega algumas perguntas. Talvez você já tenha feito essas perguntas nesses dias, um pouquinho antes, ali em dezembro, ou agora chegando. E talvez você possa ter parado e perguntado, para onde eu estou indo em 2026? Eu estou no caminho certo? O que eu preciso deixar para trás? Irmãos, nós só vamos conseguir viver um ano novo se nós deixarmos as coisas velhas para trás. Ou talvez você tenha feito a seguinte pergunta: o que eu aprendi em 2025 que eu vou mudar em 2026? Ou o que eu aprendi em 2025 que eu não vou repetir os mesmos erros em 2026? É desse modo que Davi ele nos escreve esse salmo. Não quando tudo está resolvido, mas ele escreve esse salmo quando ele precisa de rumo, de direção para os seus dias, quando ele precisa de perdão, quando ele precisa de proteção, quando ele precisa de orientação. É neste momento que ele escreve. Por isso o Salmo 25 é um salmo de transição. Ele fala de um passado que pesa, ele fala de um presente que é desafiador, e ele fala de um futuro que é desconhecido completamente. Ele conecta os três tempos. Por isso que eu até escrevia, postava nas redes sociais, que virar o ano sem virar o coração é apenas mudar o calendário. Virar o ano sem você virar o seu coração, simplesmente você virou a folhinha do ano e vai continuar do mesmo jeito. Agora, se nós virarmos o ano com Deus, é mudar a direção da nossa vida. É nós alinharmos novamente o nosso coração com o coração do Pai. Por isso que esse salmo, ele tem esta característica. Mas ele tem uma característica mais interessante. E isso está geralmente nos rodapés das Bíblias de estudo. E a minha também fala sobre isso. Que o Salmo 25
é um poema organizado em ordem alfabética no hebraico. É um salmo acróstico. Que é isso, pastor? Acróstico é quando você tem as primeiras letras de uma palavra e você usa cada uma delas para você fazer ali uma narrativa, uma dissertação, contar algo sobre aquilo. Exemplo, Natal. Natal, a gente pode pegar a letra N e falar que é o nascimento de Jesus, e por aí continuar. O A, nós podemos falar de aliança. O T, nós podemos falar de transformação. O A, podemos falar sobre anunciar as boas novas de salvação. O L, nós podemos dizer que é a luz que brilha aonde nós estivermos e aonde nós chegarmos. E o Salmo 25 é sobre isso. É um poema organizado em ordem alfabética no hebraico. Cada letra que foi colocado ali, eu acredito que Davi estava discorrendo sobre a sua vida, discorrendo sobre a sua intenção espiritual. Davi aqui, ele quer colocar toda a sua vida nesses 22 versículos que nós vamos ler daqui a pouco. Nós vamos ver que esse salmo, como eu dizia, ele fala de passado, ele fala de perdão, ele fala de pecado, ele fala das decisões que ele tem que tomar, ele fala dos medos que ele tem, ele fala dos seus inimigos, fala do futuro, quando vem encerrando ali o texto. Mas o mais importante é o quê? Ligando e conectando ao nosso 2026. Projeto de vida com Deus, irmãos, não é entregar parte da nossa vida. Projeto de vida com Deus é entregar a totalidade da nossa vida nas suas mãos. Por isso esse projeto, posso dizer que ele é completo. Começa com Deus, depois vem com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com o nosso trabalho, o ministério que Deus tem confiado nas nossas mãos. Por isso esse salmo, ele é tão poderoso para este momento que nós estamos vivendo agora. Mas você já deve ter aberto a sua Bíblia. Você que tem uma Bíblia de papel e se trouxe uma caneta, quero convidar você a rabiscar aí a sua Bíblia. Eu não sei se você costuma rabiscar a sua Bíblia, mas a minha ela é toda rabiscada. E se você está aí no seu smartphone, pega aquela canetinha amarelinha que tem aí e destaca palavras-chave que nós temos aqui nesse texto. E o texto começa dizendo assim: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Destaca aí, elevar, entregar a minha alma. Em ti confio, ó meu Deus. Destaca confiar. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Destaca mostrar. Ensina-me as tuas veredas. Marca ensinar. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Destaca guiar. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia que tens mostrado desde a antiguidade. Destaca o lembrar. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Destaca, não te lembres. Bom e justo é o Senhor. Por isso, mostra o caminho aos pecadores. Conduz, ou em algumas versões, guia-me. E destaca essa palavra, conduzir, guiar os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que cumprem os preceitos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor,
perdoa o meu pecado, que é tão grande. E destaca essa palavra perdão, perdoa ou perdoar. Quem é o homem que teme o Senhor? Destaca, temer. Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor, e aqui é o texto base desta mensagem ou do nosso projeto, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria me odeiam. Guarda a minha vida e livra-me. Destaca o guardar. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti. Que a integridade e a retidão me protejam. Em algumas versões, me livram. Destaca esta palavra, proteger ou livrar, porque a minha esperança está em ti. Ó Deus, liberta Israel de todas as suas aflições. Talvez em algumas versões, redimir é a palavra, e destaque ela também. Amados, nós vemos aqui uma oração de Davi, uma oração poderosa que move o relacionamento dele, uma oração que move a dependência dele. E como eu falava sobre esse texto, não é um texto que fala muito sobre conquista, ou talvez o tipo de conquista de vencer, de avançar, mas ao mesmo tempo ele também não é um salmo passivo. Sabe por quê? Porque é um salmo de ação, e ação espiritual. É muito movimento, elevar, entregar, confiar, ensinar, guiar, mostrar, lembrar e não lembrar. É um salmo que fala de perdão, fala de temor, fala de guardar, fala de livrar, fala de redimir. Quando nós olhamos para esse salmo, irmãos, nós podemos ver aqui uma jornada espiritual, passo a passo, versículos a versículos. E por isso, como diz ali nos textos, no rodapé de ensino, organizado em ordem alfabética, um poema, uma declaração de amor. Quando eu olho para esse texto, irmãos, nós vemos que Deus e eu é uma vida guiada e não apenas planejada. Você pode planejar, você pode colocar, você pode fazer todas essas coisas, mas Deus e eu é uma vida guiada por Ele. É uma vida guiada pelo Espírito Santo. Por isso que o objetivo desse texto nesta noite, no nosso primeiro culto, é conduzir o coração de cada um de vocês, inclusive o meu, que já fui extremamente ministrado quando anotava todas essas coisas, é nós tomarmos uma decisão espiritual madura, é nós mudarmos de nível, é nós crescermos um pouco mais em Deus, não apenas com as expectativas que poderão vir ou que foram declaradas sobre a sua vida, mas a entrega, é direção e é uma renovação de aliança que nós fazemos com o Senhor nesta noite através deste culto de ceia. Por isso, Deus e eu é a escolha que vai definir o nosso ano de 2026. É assim que as coisas vão fluir. Mas agora, vamos entender melhor esse texto. Vamos desembrulhar ele, vamos desempacotar ele e entender o que Davi estava dizendo. Principalmente porque, quando eu vi aqui que foi um poema organizado em hebraico, essas palavras que eu fui destacando com vocês, eu fui fazendo algumas buscas também e entendendo melhor o que Davi queria dizer aqui. E quando ele começa dizendo do versículo 1 ao versículo 3, ele fala que a base da virada está aqui, em elevar e confiar a nossa vida ao Senhor.
Mas esse elevar que Davi está falando aqui, quando nós olhamos lá na raiz da palavra, lá no hebraico, significa levantar algo pesado. Sabe aquilo que você não está conseguindo carregar mais sozinho? É sobre isso que Davi está falando. Ele fala assim: transfira essa carga, coloque com quem pode te ajudar neste processo, coloque sobre o outro. Davi aqui ele está dizendo, em outras palavras: eu tiro o peso das minhas costas e coloco este peso diante de ti, Senhor. Eu coloco este peso. E este é o primeiro passo que nós temos que dar para experimentar um 2026 diferente. É um novo tempo, um novo momento, mas nós precisamos nos aliviar. Nós precisamos colocar esta carga que nós já estamos arrastando, talvez não por 2025, mas 24, 23 e sei lá quanto tempo talvez você esteja carregando essa carga. Eu quero dizer para você que 2026 não começa com um controle ou nós no comando, mas começa com rendição. Começa nós confiarmos de todo o nosso coração e elevar a nossa voz a Ele. Então o ano novo, irmãos, não começa carregando tudo sozinho. Se você tem carregado algo sozinho, está pesado, reparta essa carga, distribua essa carga, coloque aos pés da cruz esta carga, para você começar a se aliviar daquilo que tem te pesado nesses dias. Quando ele fala a respeito de confiança nesse texto, a confiança aqui, irmãos, é apoiar-se totalmente em Deus. É estar descansando sem reservas aos pés do Senhor. Confiança aqui, quando nós olhamos nas Escrituras, ao mesmo tempo, não é ausência de medo. Ter medo faz parte do processo. Aquele frio na barriga que às vezes aparece, o que será que vem? Mas aqui Davi está dizendo assim: confiar não é um sentimento, confiar é um ato de fé. Hebreus 11:1. Você não está vendo, mas você está confiando, você está caminhando, você está avançando. Davi está dizendo assim: se você confiar em Deus, você vai atravessar o futuro sem ansiedade. Sabe aquela ansiedade que talvez fica amanhã, segunda-feira? Às vezes uns voltando a trabalhar, outros não pararam, continuam. E outro que não para também é os boletos. E chega, e ele bate lá na sua porta. Mas irmãos, quem confia em Deus, atravessa o futuro sem ansiedade. Ele continua caminhando. Por isso nós precisamos entregar o comando nas mãos do Senhor. Por isso nós precisamos entregar o controle e encontrar descanso para a nossa alma. Porque está abatido a minha alma. Confia em Deus, descansa em Deus. E Davi começa assim este salmo. Mas ele continua no versículo 4, dizendo: ensina-me, guia-me, mostra-me, faze-me conhecer. E aqui nós temos ações que elas nos mostram movimentos progressivos, movimentos contínuos, ensino progressivo. Ele está dizendo assim: como que eu vou fazer agora? E eu imagino Deus falando para ele, como falou para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, e eu vou te mostrar o próximo passo. Eu acredito que 2026 vai ser nessa pegada. Muitas pessoas têm vindo, têm se achegado até nós, têm estado ao nosso lado, né? Pastor, como que nós vamos fazer? E a palavra é: vem caminhar comigo, e no meio do caminho você vai entendendo todo o processo, e você vai experimentando essa caminhada, e você vai experimentando essa jornada, e nesse caminho eu vou te apontando esse caminho e vou te mostrando esse caminho. O que eu quero dizer com isso é que Deus, Ele não coloca nas nossas mãos mapas prontos. Ele está dizendo assim: eu vou guiar os seus passos, mas o mapa fica comigo, o GPS fica comigo, está na minha mão. Simplesmente confia. E Davi aqui, se nós olharmos melhor para o texto, nós vamos ver que Davi, ele não pediu o mapa, ele não pediu, né, esse segredo todo. Ele pede o quê? Um guia.
E é assim que nós temos que pedir neste primeiro culto: um guia. E sabe por que Davi pediu um guia? Porque ele reconhecia a sua limitação. Ele reconhecia que ele não sabia tudo. Ele reconhecia que ele não conseguia enxergar além dos seus olhos naturais. Davi, ele reconhece que ele não controla tudo. E talvez você está tentando levar a sua vida, levar a sua família, levar seu emprego, levar seu trabalho, querendo controlar tudo, querendo ver tudo antes, querendo saber tudo antes. Mas a caminhada com Cristo, essa caminhada com Deus, ela é diferente. Nós temos que ir andando, e Ele vai acrescentando. Já falei algumas vezes, mas também cabe aqui nesse momento: o caminho se faz no caminhar. Vai caminhando, irmão. Se você realmente confia, acredita, porque como está em João 14:6, e o próprio Jesus declara: eu sou o caminho. Então o caminho aqui não é apenas um conceito de caminho, de estrada. Ele está dizendo assim: eu sou uma pessoa que vai fazer a diferença na sua pessoa. É sobre este caminho. Então Cristo, ele não ensina apenas o caminho, mas Ele é o caminho. E se nós não entregarmos a nossa vida para caminhar com Ele, nós vamos ficar aflitos. Mas quando Cristo guia o nosso caminho, o nosso futuro deixa de ser uma ameaça. O nosso futuro se torna uma missão. Nós sabemos o que nós temos que fazer, nós saberemos como temos que cumprir toda essa passada. Quando Cristo é o caminho, irmãos, o futuro deixa de ser um risco para as nossas vidas, e ele se torna uma jornada espiritual, como Davi declarava, uma jornada leve, uma jornada mais tranquila. Mas ao mesmo tempo, ele continua dizendo aqui, no versículo 6, lembrar, e no versículo 7, não lembrar. O que eu imagino que Davi vem falando, e que o contexto desse texto vem nos mostrando, que Davi aqui ele está apelando pela misericórdia de Deus. Davi aqui ele entende que sem o perdão não existe um começo. Talvez você esteja preso a algumas pessoas, ou uma pessoa, ou seja, com quem for, e você continua se arrastando. O que eu quero dizer para você, irmão: livra, liberta, perdoa, receba o perdão, dá o perdão, porque são momentos aqui que nós olhamos na vida de Davi, e até parece uma contradição quando nós olhamos, né? Ele fala lembra, e depois ele diz não te lembres. Mas é interessante, porque Davi ele está falando assim, quando ele fala lembra-te, está falando: Deus, lembra-te do meu caráter. E ao mesmo tempo ele está dizendo: não se lembre do pecado humano. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos em Hebreus capítulo 8, versículo 12, uma oração que encontra o cumprimento total daquilo que Davi estava falando. E olha o que diz o texto: dos seus pecados jamais me lembrarei. Irmãos, o passado perdoado não define mais o nosso futuro. Por isso perdoa, por isso zera. Como a moçada diz aí, zero game, começa de novo. 2026 está dando uma oportunidade nova para nós, uma oportunidade única para nós começarmos tudo novo. Por isso o passado perdoado não vai definir mais o nosso futuro. Agora Davi ele continua dizendo assim: bom e reto é o Senhor, no versículo 8, por isso aponta o caminho aos pecadores. E eu acredito que aqui ele quebra talvez uma tradição espiritual. Ele está dizendo assim:
Deus não guia apenas os fortes. Deus não guia apenas os guerreiros. Mas Ele guia os arrependidos. Você tem um coração arrependido? Quando falha, quando erra. E humildade, quando ele fala aqui, ele está falando assim: reconheça os seus limites. Ele está dizendo assim: aceite as correções que vêm sobre a sua vida. Davi está dizendo: dependa de Deus, exclusivamente de Deus. O problema é que muitas vezes a gente acha que nós sermos humildes vai acabar atrapalhando o processo. Mas eu quero dizer para você que a humildade não atrasa a nossa chegada, não atrasa o nosso destino. Ao contrário, ela evita desvios no meio do caminho. Quando nós paramos para ouvir uma correção, quando nós aceitamos ter este alerta. Amados, nós já temos uma caminhada já com Cristo, na igreja, e é incrível as pessoas que nós vemos com um coração ensinável, com um coração que deixa se moldar. Como é grande e rápida o crescimento e a evolução. Humildade não atrasa o seu processo. Ao contrário, vai evitar de você se perder e se desviar no meio do caminho. Mas aqui ele continua dizendo no versículo 12, e aqui eu posso dizer que é a base para nós termos essa direção segura, que vai até o nosso texto do versículo 14. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará. Talvez você já saiba, mas é sempre bom nós lembrarmos. Temor aqui não é sobre medo. Temor aqui é sobre reverência. Mas não é qualquer reverência, é uma reverência obediente. Temor aqui é sobre submissão. E como falávamos alguns cultos atrás, e quando falamos sobre submissão a Deus, é nós estarmos debaixo da mesma missão dele. Diferente de quando nós falamos num nível como irmãos, que submissão é nós estarmos debaixo da mesma missão, mas é aqui quando falamos sobre Deus. Por isso é nós reconhecermos a autoridade divina sobre a nossa vida. Temor a Deus. Temer para nós podermos ser ensinados por Ele. O temor, irmãos, não limita a nossa vida. Ao contrário, ele organiza a nossa vida. Ele organiza o nosso dia. Ele organiza a nossa rotina. Mas o texto continua dizendo que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. E a palavra segredo aqui, ela é muito mais profunda talvez do que aquele segredo que você guarda aí do seu amigo, que você ouve, alguma confissão. Ele está falando sobre intimidade. Ele está falando aqui sobre uma conversa profunda. Ele está dizendo aqui sobre um conselho que vai ser específico para você, algo reservado para você, um conselho muito íntimo para aquilo que você está vivendo naquele momento. E quando eu vejo todas essas coisas, eu imagino que Deus ele não vai revelar os seus caminhos aos curiosos, mas Ele vai revelar os seus caminhos àqueles que são comprometidos com Ele e com a sua palavra. Por isso o texto diz: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. E é como diz em João 15:15: eu já não o chamo mais de servos, mas o chamo de amigos. É sobre isso. Para quem você conta os seus segredos? Com quem você abre o seu coração? É com quem você tem intimidade. É com quem você tem relacionamento íntimo no dia a dia. E quando nós temos essa intimidade com Deus, gera clareza. E clareza para quê? E para onde? Para o nosso futuro. Porque Ele vai revelar os seus segredos ao nosso coração. Por isso Deus, Ele revela. Deus, Ele prioriza aqueles que estão no seu caminho, aqueles que têm relacionamento íntimo e profundo com Ele.
Mas Davi continua dizendo aqui, no versículo 15 e seguintes, ele diz: os meus olhos estão voltados para o Senhor, pois só Ele tira os pés da armadilha. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição, olha para a minha tribulação e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentaram os meus inimigos, e com que fúria me odeiam. Veja todas essas coisas. Guarda a minha vida e livra-me. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. E se nós olharmos aqui, Davi não está escondendo nada da vida dele. Davi não está escondendo a sua solidão. Davi não está escondendo as suas angústias. Davi não está escondendo que ele tem lá os seus inimigos. Mas mesmo assim ele está afirmando: os meus olhos estão continuamente em ti. Amados, muitas vezes nós queremos caminhar sozinho. Muitas vezes nós queremos viver uma vida solo. Mas Davi aqui, ele mostra que nós teremos todos esses tipos de problema. Mas ao mesmo tempo ele não pede a ausência de problemas. Mas ele pede o quê? Proteção no meio do caminho. O seu 2026, irmãos, e o meu e o nosso, pode ter certeza que nós vamos ter muitas lutas. Ah, pastor, mas todo mundo falou para mim na virada ali que vai ser uma benção, que vai ser uma maravilha, que vai ser lindo, que vai ser sim. Mas se nós estivermos com a proteção no nosso caminho. O texto em Provérbios diz: estejam preparados para os dias maus. Se está escrito, é porque os dias maus virão. O segredo está onde? Nós estarmos preparados para os dias maus. 2026, irmãos, não significa caminho fácil. 2026 significa a presença constante de Deus nas nossas vidas. Aí o caminho vai ficar mais fácil. Direção de Deus, direção divina, não vai talvez remover o problema que você tem aí, mas vai impedir que eles removam eu e você do caminho. Porque geralmente é assim que acontece. Aparece um problema: ah, Deus esqueceu de mim. Ah, Deus não está olhando mais para mim. Ah, agora eu vou parar de ir no GECEM. Ah, agora eu vou parar de ir no culto. Ah, agora eu vou parar de orar. Vou parar de ler. Irmãos, direção de Deus talvez não vai remover os problemas, mas Ele vai impedir que eles removam eu e você do caminho. Vai deixar nós alinhados. Não é porque nós andamos com Deus que nós não teremos lutas. Nós teremos lutas, teremos adversidades, mas o segredo está: nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre estamos com Deus. Por isso Davi diz aqui: eu mantenho os meus olhos continuamente em ti. Mantenha os seus olhos continuamente em Deus. Não perca o rumo, não perca a direção, mesmo em dias difíceis. Permaneça firme, permaneça nesta caminhada. E Davi encerra este salmo dizendo: livra-me, livra a Israel. Ó Deus, liberta Israel de todas as suas aflições. Davi, mesmo diante de todas essas situações, ele continua olhando para o todo. Ele continua olhando para o coletivo. Livra a Israel. Redime, ó Deus, a Israel. O que eu quero dizer com isso é que uma vida alinhada com Deus, ela abençoa outras pessoas. Quando nós estamos alinhados à palavra de Deus, Deus e eu, nunca termina só no eu, nunca termina só olhando para mim. Deus e eu sempre expande para o nós, expande para o todo, expande para todos os lados.
Mas isso é quando Deus governa a nossa vida. É quando Deus governa a sua vida. Quando Deus governa, nós, irmãos, nos tornamos instrumentos de redenção para outras pessoas. Por isso Davi, ele olha e ele fala: quem vive Deus e eu, inevitavelmente vai viver o nosso, vai experimentar o todo, vai impactar na vida das pessoas, vai se misturar com as pessoas. Deus e eu não é uma vida egoísta, irmãos, nunca é egoísta. Quando falamos Deus e eu, nós temos a certeza e a convicção que nós vamos alcançar outras pessoas. Por isso, o maior perigo não é errar o plano. Sabe qual é o maior perigo? É caminhar sem Deus em 2026. Esse é o maior perigo. Mas a maior segurança não é também prever tudo, mas é ser guiado por Ele, ser guiado por Deus. Por isso, nesta noite, eu creio que nós atravessamos aí uma data, um ciclo. Nós viramos um calendário, 2025 para 2026. E a decisão mais importante que nós temos que tomar, talvez não seja uma decisão financeira, talvez não seja uma decisão profissional, talvez não seja uma decisão acadêmica, mas é uma decisão espiritual. Essa é a maior decisão que nós temos que tomar. Tudo bem, pastor, mas como eu vou fazer isso? Anote os passos, para você ter um 2026 extraordinário em cima daquilo que Davi nos mostrou nessa noite. A primeira lição para nós termos um 2026 extraordinário, para nós colocarmos em prática, para nós começarmos a partir de amanhã: comece cada dia com entrega. O que eu quero dizer com isso? Comece o ano com uma entrega diária. Ore constantemente, como Davi fez: Senhor, eu elevo a minha alma a Ti. Senhor, eu confio em Ti. E vamos lembrar, confiar não é entender tudo. Confiar é decidir não governar tudo. Comece o dia com entrega. A segunda ação prática para termos um 2026 poderoso: planeje tudo com oração. Planeje com Deus. Não planeje nada sem Deus. Inclua oração nas suas decisões, seja ela profissional, seja ela ministerial, seja ela nos estudos, seja ela com a família, seja ela nas suas finanças. Inclua oração em tudo. Não decida tudo sem antes orar. Experimente essa equação e você vai ver algo novo acontecendo na sua vida. A terceira ação prática que nós temos que ter diante daquilo que vimos nesse texto é: viva debaixo da graça. Não viva debaixo da culpa. Não carregue para 2026 o que Cristo já te perdoou. Pare de culpas crônicas. Deus já te perdoou. Você vai querer ser mais do que Deus agora? Pare de se punir por pecados já perdoados. Viva a partir do perdão que Deus já te deu, ou daquele que você se consertou, se alinhou nesses dias. Viva debaixo da graça e não da culpa. A quarta lição, eu quero convidar o pessoal da banda a subir, por favor. Busque intimidade, não apenas as respostas. O que eu quero dizer com isso é intimidade constante.
Às vezes nós só vamos até Deus, até o Pai, para buscar respostas. Mas não é sobre isso. É sobre tempo de palavra, de leitura. É sobre tempo de oração. É sobre tempo de obediência. É sobre tempo de silêncio. Silêncio, pastor? Sim. Porque muitas vezes nós entramos no nosso quarto para fazer o nosso devocional. Nós lemos, nós louvamos, nós choramos, nós fazemos de tudo, nós pedimos a orientação, e eu fico imaginando quando Deus vai falar, você fecha sua Bíblia, você sai do quarto e você não ouve a direção. Silêncio. Ouça a Deus. E vou falar para você, algumas vezes foi até audível. Ele fala, além da palavra ele fala, além do seu irmão, se você está com o seu coração sensível também a mudanças, no seu tempo de oração, aquela resposta que o teu coração vai vir e trazer a paz. Silêncio. Exercite isso. Amados, respostas fluem de relacionamento. Relacionamento. Por isso, cultive intimidade com o Senhor em 2026. Intimidade constante, intimidade diária. A quinta ação, para nós mudarmos as nossas experiências, aceite correção. Espera em Deus antes das grandes escolhas. Lembra? Humildade nos mantém no caminho. Aceite a correção. Esteja atento àquilo que as pessoas vierem conversar com você, falar com você. Ouça, receba. Depois você responde. E a sexta e última ação que eu vejo diante desse texto e do que nós podemos melhorar: mantenha os olhos no Senhor. Mantenha os olhos na obra da cruz. Mantenha o temor do Senhor como a sua bússola, como quem dá a direção. Irmãos, atento. Nem tudo aquilo que atrai edifica. Fica esperto. Não deixe que as crises venham definir a sua direção. Fique alinhado. Mantenha os olhos continuamente no Senhor. E com estas 6 ações, com esses 6 passos, eu não tenho dúvida que nós teremos um 2026 ainda mais poderoso, ainda melhor do que você vem vindo até aqui. Por isso, Deus e eu é o fundamento para esse novo tempo. É o fundamento para nós experimentarmos algo sobrenatural da parte dele. Então o Salmo 25 ele nos ensina que um novo ano sem Deus é apenas uma troca de calendário. Mas um novo ano com Deus é uma jornada com propósito. Viva o propósito em 2026. Experimente nessa virada de 2025 para 2026 intensificar a oração de Davi. E essa oração tem que ser a nossa oração. Guia-me na tua vereda e ensina-me, e ensina-me, e ensina-me, e ensina-me. E eu creio que nós, tendo esse coração guiado por Deus, o nosso futuro, o nosso 2026 vai ter uma direção mais clara, vai ter uma direção mais nítida.